O dia que nunca existiu. Em 1999, um pesquisador brasileiro, Dr. Augusto Valente, desapareceu. Ele publicou um artigo estranho em um fórum científico obscuro, afirmando algo perturbador. O tempo não é uma linha, é uma malha, e alguém puxou um dos fios. Poucos dias depois, seu laboratório foi fechado. Arquivos sumiram, registros foram apagados. Mas o mais estranho, pessoas lembravam de um dia que oficialmente nunca existiu. Um dia entre 14 e 15 de outubro de 1998, não havia registros meteorológicos, não havia jornais, não havia transmissões de TV arquivadas, como se aquele dia tivesse sido removido. O efeito Mandela não é acidente? Você já ouviu falar do chamado efeito Mandela? Muitas pessoas lembram da morte de Nelson Mandela na prisão nos anos 80, algo que nunca aconteceu. Mas e se isso não for apenas falha de memória coletiva? E se for algo mais? A teoria do projeto Cronos sugere experimentos de manipulação temporal nos anos 90, baseados nos estudos de Nikola Tesla, que acreditava que o tempo poderia ser acessado através de frequências eletromagnéticas específicas. Documentos vazados da Deep Web revelam um projeto internacional envolvendo Estados Unidos, Rússia e Brasil. O objetivo? Testar a possibilidade de ajustes temporais, pequenas alterações, pequenos eventos. Nada grande o suficiente para quebrar o mundo, mas o suficiente para mudar decisões políticas, resultados econômicos ou até conflitos. O experimento Filadélfia. O primeiro erro, alguns teóricos conectam o projeto Cronos ao famoso experimento Filadélfia de 1943. O experimento tentou tornar um navio invisível usando campos eletromagnéticos extremos. Mas há relatos de algo mais. Testemunhas afirmaram que o navio desapareceu e reapareceu minutos depois, a quilômetros de distância. Tripulantes ficaram presos. Oficialmente, nunca aconteceu. Extraoficialmente, arquivos foram classificados. A teoria diz que aquilo não foi invisibilidade, foi deslocamento temporal e foi o primeiro rasgo na malha do tempo. As pessoas que lembram de outra realidade. Desde 2001, psicólogos registram um fenômeno curioso. Pessoas comuns lembram de detalhes extremamente específicos que não existem mais. Logotipos diferentes, frases de filmes. Alguns juram que o Picato tinha ponta preta na cauda. Outros lembram de Berenstain Bears. Coincidência ou pequenos ajustes na linha temporal? Se o projeto Cronos testou mudanças, talvez cada alteração tenha criado pequenas ressonâncias mentais, como ecos. Algumas pessoas manteriam fragmentos da linha original, o arquivo 27. Em 2012, um usuário anônimo publicou algo perturbador em um fórum russo. Ele dizia ter trabalhado em um laboratório subterrâneo na região dos Urais. Chamado informalmente de Arquivo 27, o laboratório possuía uma sala chamada a Câmara de Sincronização. Campos eletromagnéticos altíssimos eram usados para alinhar realidades. Mas em 1998, algo deu errado. A sincronização falhou e o mundo entrou em deriva. Ele descreveu sintomas globais, sensação coletiva de que o tempo está passando mais rápido, aumento de déjà vu, crescimento de teorias da conspiração, sensação de que algo mudou após 2012. Coincidência que 2012 também foi o ano do suposto fim do mundo maia? Ou teria sido o ano da estabilização após uma falha, o mistério de 2012? Muitos ligam essa teoria ao calendário maia. Mas e se o mundo realmente acabou e apenas foi reiniciado? Alguns físicos teóricos já discutiram a hipótese de universos paralelos
coexistindo. Se o tempo fosse ajustado, talvez não fosse uma simples edição. Talvez fosse uma troca, uma substituição de linha temporal. Você não perceberia, mas pequenas diferenças escapariam. Sinais estranhos do espaço. Em 1977, o famoso WOW Signal foi captado por um radiotelescópio. Um sinal de origem desconhecida, nunca mais repetido. Alguns teóricos acreditam que não era um sinal vindo do espaço, mas sim de outra linha temporal. Uma espécie de interferência, como duas estações de rádio quase na mesma frequência. E se os experimentos humanos começaram a interferir nessa malha universal, por que não nos contam? Se essa teoria fosse real, por que esconder? Simples. Pânico. Imagine descobrir que o passado pode ser alterado, a realidade pode ser reescrita. Suas memórias podem não ser confiáveis. Governos já esconderam experimentos antes. Projetos militares secretos existiram. E se o maior segredo da história for que o tempo é editável? A teoria final. Agora vem a parte mais perturbadora. E se o projeto Cronos não foi um erro? E se a linha temporal original levou a um evento catastrófico? Uma guerra nuclear, um colapso irreversível. Algo que exigiu intervenção. E o que vivemos hoje é a versão corrigida. Talvez você não esteja na primeira versão da realidade. Talvez esteja na segunda ou terceira. E se estiver acontecendo agora? Se experimentos continuam, você nunca saberia. Porque qualquer alteração apagaria a evidência, exceto por pequenas falhas. Déjà vu, memórias divergentes, sensação de estranheza ao olhar fotos antigas, a impressão de que o mundo mudou após certo ano. O projeto Cronos nunca foi confirmado, nunca foi oficialmente citado, mas teorias não nascem do nada. Elas surgem quando perguntas ficam sem respostas. E agora eu te pergunto, você já sentiu que algo no mundo simplesmente mudou? Comenta aqui embaixo qual é a sua lembrança mais estranha que não bate com a realidade atual. E se você gosta de mistérios assim, se inscreve no Curiosidades Ocultas Brasil, porque aqui a verdade pode estar escondida, mas nunca deixa de existir.